Sobre se admitia sair do Benfica e não terminar a época, o treinador não respondeu diretamente à pergunta. Boa noite, Jorge Jesus, Diana Gomes, para a CMTV. O Benfica está a 15 pontos do líder Sporting, já perdeu 21 pontos no campeonato. A minha questão é se o senhor considera que tem condições para continuar no comando do Benfica ou se admite demitir-se e não terminar a época. Não, isso tem a ver os jogos, não é? O que tem a ver os jogos, o jogo, cada jogo, como é óbvio, tem uma história diferente. É verdade que estamos a esses pontos todos. Daqui a pouco vamos ouvir também em melhores condições esta resposta de Jorge Jesus sobre o futuro no comando técnico do Benfica. Perguntámos se admitia a sair, não respondeu diretamente à pergunta o treinador do Benfica. Há pouco o Otávio Machado estava a falar da experiência pessoal que tem como treinador, para fazer também uma comparação ao momento do Benfica, numa altura em que a comitiva benfiquista está, neste exato momento, são imagens em direto da nossa equipa de reportagem, a deixar a cidade de Faro, o estádio São Luís, em Faro, depois do empate a 0 à frente ao Farense. Vai seguir para Lisboa para começar a preparar o jogo da próxima quinta-feira, segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. O Benfica joga com o Arsenal em desvantagem na eliminatória, porque apesar de ter jogado em Roma em campo neutro, o empate a 1-golo funciona como se o Benfica jogasse em casa, jogou na condição de visitado e agora na segunda mão também em campo neutro, mas em Atenas, na Grécia. Vai ser o Arsenal a jogar na condição de visitado, por isso o empate a 0 serve para a equipa inglesa. O Benfica vai centrar-se agora na Liga Europa depois de mais um mau resultado no campeonato. O Otávio Machado estava a falar há pouco sobre a experiência pessoal que tem como treinador, quando estava a falar sobre o momento agora de Jorge Jesus. Eu interrompi o raciocínio, Otávio, porque tivemos de fazer um curto intervalo e pedir que concluísse. Sim. Eu fui visado pelo senhor João Malheiro. Ele repetiu-se à época de 2001, 2002, que era treinador do Futebol do Porto. Mas ele devia ter vergonha. Porque a época de 2001, 2002 não foi boa, nada boa para uma pessoa que ele diz de quem é amigo. Não, ele é que é amigo dele, que foi o Tony, que saiu do Benfica à 16ª jornada e que no ano anterior, e ficaram em quarto lugar, ainda ficaram atrás do Porto, e no ano anterior o Benfica nem a Europa tinha. Será que o Sr. Malheiro não estava lá? Há uma coisa que eu sei, fui ver a história, e o Sr. Malheiro ainda esteve no Benfica, passou, não ganhou nada, é um frustrado. É um frustrado. E está aí o Rodolfo, ele é bom e falou em árbitros, insinuando que o Futebol do Porto tinha ganho títulos. Não. Quando o Porto ganha esses títulos, ele andava a almoçar e a jantar com os jogadores do Porto. Ele vangloriava-se e ria-se com os títulos do Porto. Está aí o Rodolfo, que é testemunha. No Ramon, em Vila do Conde. Portanto, o Sr. Malheiro não é amigo de ninguém. Quando se põe um amigo como o Tony a fazer lembrar aqui, e o Simões, estavam nestes dois campeonatos no Benfica, quarto lugar e sexto lugar, e não foram à Europa, obriga-me a dizer isto, porque o Sr. Malheiro estava lá. O Sr. Malheiro, a mim, Mariana, é um frustrado. Bom para organizar almoços e jantares. Eu diria que é um bom amigo para os almoços e para os jantares. Convida e depois a seguir é convidado. Fica essa resposta, Mariana, também do Otávio Machado. Mariana, só mais uma coisa, Mariana. Mariana, só mais uma. Em 96, 97, ou 90, sim, fui treinador do Sporting. O Sporting foi à Liga dos Campeões, ganhou a Supertaça ao Porto em Paris 3-0, e ficou com 14 pontos de avanço do Benfica do Manuel José. Wilson, Autuori, Manuel José. 14. Ficou em segundo lugar, foi o Porto campeão. Portanto, o Sr. Malheiro, quando quiser falar do meu nome, respeite-me, ponha-se de joelhos. Vai estar cá na próxima sexta-feira o João Malheiro para responder, se assim o entendermos. Vamos voltar ao momento do Benfica. Sérgio, há pouco o Otávio Machado falava sobre o historial de Jorge Jesus na primeira passagem do Benfica. É isso que torna Jorge Jesus diferente em relação aos treinadores anteriores, quando chega à altura de ponderar uma saída por maus resultados? Eu acho que não, até porque é verdade e os números estão aí para mostrar. Jorge Jesus, naquele período de 6 anos, ganhou muitos troféus. É verdade, também disputou muitos e houve também muitos que não ganhou. E em relação ao ranking, também é um facto que o Benfica começou esta época no 20º lugar do ranking e nesta altura já está em 23º. Portanto, não melhorou com o Jorge Jesus o ranking UEFA. Mas eu creio que mais do que isso, o que segura Jorge Jesus ao Benfica foi a tremenda aposta que foi feita em Jorge Jesus no início da época por Luís Filipe Vieira. Vieira apostou tudo em Jorge Jesus, apostou tudo numa equipa que foi vendida e foi apresentada como uma equipa para ser uma aposta forte no plano esportivo.
e 6 meses depois foi um fracasso completo da parte do Benfica esta aposta. O investimento feito não há retorno nenhum e nesta altura, até porque não foi à Liga dos Campeões este ano, e perante a possibilidade de falhar a Liga dos Campeões da próxima época, o Benfica será obrigado seguramente a fazer uma inversão de rumo muito em breve, porque é impossível manter estes gastos e o nível salarial que disparou esta temporada por mais um ano, porque a Liga dos Campeões é a maior receita que um clube português, como o Benfica ou o Porto, que tem estado na Liga dos Campeões nos últimos anos, consegue, e ainda por mais numa altura em que não há adeptos nos estádios, não há receitas de bilheteira, não há receitas de venda de bilhetes de época. A televisão rende cerca de 40 milhões de euros por ano a cada clube português, a cada um dos grandes. A Liga dos Campeões rende uma presença minimamente... Uma presença mínima na Liga dos Campeões garante mais do que isso. No caso do Porto, por exemplo, já garantiu perto de 70 milhões de euros esta época. Portanto, é uma questão de contas. Eu acho que neste momento o que assegura tanto Jorge Jesus ao Benfica, e está com uma tolerância que, por exemplo, Rui Vitória e Bruno Lage não tiveram nos seus tempos, é sobretudo a grande aposta que foi feita por Vieira em Jesus, até porque o Benfica cortar este caminho seria a assunção de um fracasso total da parte de Vieira também. Está amarrado o presidente do Benfica, Rodolfo, à aposta que fez neste treinador? Eu acho que sim, acho que não tem outra hipótese de seguir em frente, mesmo que o Benfica este ano tropece em muitas situações, como já tropeçou e continua a tropeçar. Portanto, eu sou apologista, não só, se calhar porque fui jogador e fui treinador, que os contratos devem ser cumpridos. A não ser que o profissional seja um mau profissional, que dê na realidade aso a que haja um mal-estar, que ele próprio provoque esse mal-estar e então tem que se resolver os problemas. Eu acho que o Jesus continua a ser um grande profissional, acho que na realidade as coisas estão a correr muito mal, acho que houve um investimento muito, muito grande em que se pensava que o Benfica podia até dar cartas na Champions. Não está a acontecer isto. Agora, acho que a aposta do presidente do Benfica foi tão forte, tão forte, tão forte, que não tem caminho a recuar. Se recuar tem que sair. Portanto, se o Jorge Jesus sair deste projeto, o Filipe Vieira tem que sair também. Não há outra hipótese. Quer dizer, quero lá saber, quando eu digo quero lá saber, não é no sentido pejorativo. Os problemas do Benfica a mim não me dizem nada, mas se o Jorge Jesus sair deste projeto, o presidente do Benfica tem que sair também. É a minha opinião fora desta situação. Não sei o que pensam os benfiquistas, não sei o que é que acham os benfiquistas, se calhar têm uma opinião diferente da minha. Mas porquê é que achas que o presidente tem que sair? Sair o treinador? Porque foi uma aposta total dele. Ele modificou todo o seu pensamento e eu quero pensar que não foi pelas eleições. Mas isso também já aconteceu no teu clube. No meu clube aconteceu o quê? O Jorge Pinto Costa fez uma aposta tremenda em Lopetegui e deu-lhe tudo aquilo que ele queria. E Lopetegui saiu e o Pinto Costa foi atrás? Não, mas é diferente. Em quê? O que é que conseguiste nesses 4 anos? Conseguiste que o Benfica fosse 4 anos campeão? É uma boa pergunta que tu fazes. Mas há uma coisa não que foi eu uma vou aposta. dizer. Há uma coisa que não eu era vou um dizer. projeto. Mas há uma coisa. Queres comparar um presidente com outro? Quer comparar? Em termos de títulos, de ganhos, de sabedoria de futebol, queres comparar um com o outro? Em termos de títulos, vamos a ver uma coisa. O Luís Filipe Vieira não está à frente do Benfica. Há 20 anos? Não está à frente do Benfica ao mesmo tempo que está a Jorge Nunes. Mas o Pinto da Costa é na realidade a pessoa com mais títulos. Mas Rodolfo, tu não venhas. A tua pergunta tem todo o cabimento. Mas tu não venhas. Imagina, não se pode comparar. Estar agora a querer comparar presidente. Nós estamos a falar daquilo que está em cima da mesa, que é, se sai um treinador, tem que sair o presidente. Diz-me uma coisa. Olha, não só desculpa, Mariana, mas vou-te dizer uma coisa. Não é bem igual, porque no caso de Jorge Jesus, quando acontece o regresso, havia anticorpos em relação a esse regresso. E foi uma escolha pessoal de Luís Filipe Vieira, contra, se calhar, muita gente, até eventualmente da estrutura do Benfica. Mas quem está em Gilonas... Para ti, não coloca minimamente em risco a posição do presidente o insucesso do Jorge Jesus? Eu só vou tentar explicar uma coisa, e eu tenho a minha opinião, obviamente, e todos os benfiquistas têm direito à sua opinião. Todos os benfiquistas têm direito à sua opinião, e neste momento estamos todos tristes porque o objetivo do Benfica não era este. Diz-me uma coisa, eu vou-te fazer uma pergunta muito concreta e definida. Deixa-me só responder à Mariana. Não, por acaso a Mariana fez a pergunta que eu ia fazer. Deixa-me só responder, que é assim, vamos a ver uma coisa. Quando um presidente, e somos unânimes, neste aspecto somos unânimes em dizer que Jorge Jesus é um belíssimo treinador, certo?
Somos unânimes, ou seja, o homem não desaprendeu, de um ano para o outro não se desaprende. Mas não foi uma escolha consensual, ou foi? Não, mas aquilo que eu ia dizer é, quem está numa zona onde tem que ter poder de decisão, tem que tomar uma decisão. E a decisão que o Presidente teve foi ir buscar aquele que era considerado por muitos portugueses, que eu ouvia vários benfiquistas a dizer para trazerem o Jorge Jesus, aqueles que já não gostavam dele antes, depois já disseram para trazer, já andavam a dizer para trazer o Jorge Jesus. E agora... Tu próprio estiveste contra o regresso, não é? Claro, eu próprio estive contra o regresso. Eu fui das primeiras pessoas que até disse... Mas não era pela capacidade de Jorge Jesus? Nada a ver com a competência. Não será, nada. nunca é isso que está aqui. Mas já há uma coisa... Nada a ver com a competência, simplesmente com vários E episódios também não é isso que o Rodolfo coloca em causa quando traz este cenário de... Só que é assim, quando um presidente, e tinha que fazer isso, o Luís Filipe Vieira tinha que fazer isso depois da temporada que o Benfica tinha tido, que tinha sido também uma decepção. Quando o presidente faz uma aposta... E havia eleições, não havia eleições disso. Mas faz uma aposta em trazer jogadores com qualidade. Se eles estão a render ou não, isso é outra coisa. Agora não me venham cá dizer que jogadores que são titulares em seleções argentinas, em seleções belgas, seleção do Uruguai, ou seja, não me venham cá dizer que o Presidente não fez um investimento a pensar na qualidade da equipa, certo? Depois vai buscar um treinador que acha que tem capacidade para potenciar toda essa qualidade e que já tinha dado provas no passado. Independentemente de eu, enquanto benfiquista, dizer, depois de tudo o que aconteceu, depois da saída de Jorge Jesus, nomeadamente o Benfica, ter instaurado um processo ao seu treinador e acusar o treinador praticamente de ter sonegado ou ter roubado algumas coisas que estavam num computador... Há muitos problemas antes. Pronto. A partir daí, depois dá-se este reconciliamento. Nunca esconderam que havia uma amizade pendente entre o próprio Presidente e o próprio treinador, apesar de muitas notícias dizerem que não havia, que estavam de costas voltadas, e eu nunca acreditei nisso, porque é assim, uma pessoa que trabalha 6 anos no Benfica, que vive de perto aquilo que Jorge Jesus viveu com o Luís Filipe Vieira, certo? Viveu de perto títulos. Tu achas que o amor transforma-se em ódio e o ódio volta ao amor? Há muitos casamentos assim. Casa, descasa. Agora há uma coisa que é importante. Muitos esportistas na altura, e tu se calhar, não sei se tu eras um deles. Muitos esportistas também diziam que estavam que Jorge Jesus viesse para o Futebol Clube do Porto. Eu vou-te dizer uma coisa. Que é o mais importante disto tudo. Não havia muitos esportistas que diziam que gostavam de ter Jorge Jesus no Futebol Clube do Porto? Então, o Jorge Jesus, quando ganhava, qualquer um quer quem ganha mais. Pronto. Qual é o problema? Agora, sim, havia portistas agora dizer que o treinador, se for embora porque não tem sucesso, que os presidentes têm que ir atrás, e mais, se isto é um projeto... Não foi dessa forma simplista que o Rodolfo disse, porque tu estás 5 estrelas, parece o Rodolfo, não me deixas falar. Não, eu tenho que dizer a ele, Mariana, porque... Mas queria perceber aquilo que disseste, porque estamos a ver a tua frase e queríamos percebê-la completamente. É isso, por exemplo, é isso que eu quero. o cenário de, e já aqui falámos sobre isso, de Jorge Jesus a sair, por exemplo, pelo próprio pé. Nesse caso, o Presidente do Benfica passava incólume ou não? Ou também estaria forçado a admitir-se? Mas depois eu quero regressar. Se o Jorge sair, Jesus, achar que já não tem controle sobre os jogadores, sobre o que se está a passar, e se sair pelo seu pé, o Presidente não tem que sair. Pronto. Agora, o que eu acho é... E tu, Mariana, fizeste a pergunta que eu ia fazer ao calado, mas só quero dizer mais. É assim... Então, no fundo, Jorge Jesus, se sair, salva o Luís Filipe Vieira? É isso? Se o Jorge sair Jesus pelo próprio pé? Sair pelo seu próprio pé, salva o Luís Filipe Vieira. Se o Luís Filipe Vieira mandar o Jorge Jesus embora, os dois têm que sair. E eu vou explicar porquê. Ele falou no Pinto da Costa, e tem a sua lógica, 4 anos que o Futebol Clube do Porto não ganhou, e não sei o quê. Só que há uma coisa, o Pinto da Costa nunca teve contestação absolutamente nenhuma dos associados por causa de ir buscar o Lopetegui. Mas teve contestação e manteve. Não teve. Não teve. Sofreu na pele. Teve contestação e manteve. Não estás a esquecer dos muros pintados e dessas coisas todas. Tu estás a brincar com os muros pintados. E outra coisa. Estás a brincar com os muros pintados. Tu não andas aqui há 2 dias. E outra coisa. 5 pessoas põem os muros pintados. Tudo bem, mas espera aí. Então outra coisa. Então, mas desde quando, Rodolfo? Desde quando? Desde quando o quê? É que agora o trabalho dos presidentes resume somente àquilo que faz com o treinador.
Então e a gestão de um clube? O problema... Então e um clube que dá... Tu estás a fugir ao problema. Não estou a fugir a nada. Estás a fugir ao problema. Não estou a fugir. Então, quer dizer, enquanto gestor de um clube... Vou voltar a dizer-te... Então, quer dizer, tu tens um clube que dá milhões todos os anos. Pelo presidente e defende não e fazes é isso. bem. Fazes bem, é isso. Se tu estás a comparar presidente, então vou-te dizer uma coisa. Então o que é que tu dizes? Quer dizer, eu considero e tenho um enorme respeito, isto é verdade. Já quando jogava futebol tinha, porque é assim, porque uma pessoa como o Jorge Nuno Pinto da Costa, que chega ao Futebol Clube do Porto, faz o futebol do Porto, foi no meu tempo o clube que é, sim, traz títulos, traz tudo. O homem tem que ter, eu sempre disse isso, o homem tem que ser considerado por todos os esportistas e mesmo aqueles que não gostam, tem que se dar valor às pessoas quando têm valor. Sabias que ajudou o 25 de Abril? Espera, tem que se dar valor. O 25 de Abril foi muito importante. Agora houve uma coisa, quer dizer, tu dizes que há uma pessoa, os títulos que ganhou, os jogadores que vendeu, então como é que explicas que tens um clube em falência técnica desde 2017? Mas isso vai ao gajo das finanças, pá, calma aí, eu estou a falar de futebol. Então como é que explicas isso? Se tu queres ser das finanças, vai para as finanças, tira um curso e vem falar de finanças. Estamos a falar de futebol, tu vens agora com quer dizer, então não importa se os clubes estão mal financeiramente, o que importa é se o treinador tem sucesso. Eu não importo, nem sei, estou a falar do presidente ganhador, campeão do mundo, campeão da Europa, várias vezes, campeão, pentacampeão. O teu presidente até conseguiu fazer uma coisa, o teu presidente conseguiu fazer uma coisa. Conseguiu não ser pentacampeão no ano em que devia ser pentacampeão. Não foi, mas ganhou 4 seguidos. Sim, ganhou 4, mas não ganhou o 5º, como o Porto. É o Porto é o único. Há uma coisa que te vou dizer. Mas comparar alvos com bugais não dá. Deixa-me juntar também o Otávio Guiano à nossa Estamos a falar do presidente do Porto, do presidente do Benfica, não dá. Tu não podes ver um clube. Tu não podes ver um clube. Tu não podes ver um clube e um presidente só pelo treinador. Tu tens que ver essa equipa. Essa equipa não. Se o clube está estável ou não está estável. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu, homem de futebol, é uma pena, e agora se calhar vou dizer assim, ei, o Rodolfo lá está, mas eu, como homem de futebol, as finanças são muito importantes, mas eu não percebo. Mas eu também quero título. Mas eu não percebo nada disso. Eu quero é que o Porto seja campeão da Europa e do mundo. Deixa-me voltar. Mas desde que o presidente entrou lá, que o Benfica tem tido título. Deixa-me voltar à questão do futuro do presidente e do treinador do Benfica. Deixa-me voltar, Otávio, José Calado e Rodolfo. Deixa-me voltar à questão. Sabes quando eu comecei no Porto? Rodolfo. Só um segundo, por favor. Temos a ouvir também os outros Quando eu comecei no Porto, o Porto era a 4ª ou 5ª equipa. Sabes qual era o campeonato do Porto? Era ganhar ao Benfica e ganhar ao Sport. Estamos a perder o tema que tinha a ver com o futuro do treinador e do presidente do Benfica. Afinal, Otávio Machado, estes dois futuros de presidente e treinador do Benfica, neste momento, estão ou não completamente ligados, diretamente ligados? Mariana, o Benfica neste momento tem uma oposição organizada, com um porta-voz. Foi derrotada nas eleições há 4 meses. Mas tem a banda bem orquestrada, aproveita todas as chances. Agora, o que é triste é essa oposição alimenta-se dos maus resultados da equipa de futebol, dos maus resultados do clube. Isto Mas a minha pergunta não foi sobre a oposição a Luís Filipe Vieira, Otávio. A minha pergunta foi Mariana, se, pelo contexto, a oposição não quer Jesus, Mariana. Regressa ao Benfica, pela aposta que foi feita e pela forma como a época está a correr, se neste momento o futuro de Luís Filipe Vieira depende do futuro de Jorge Jesus ou não. Mariana, a oposição não quer o Jesus, quer o Luís Filipe Vieira. Mas eu não estou a perguntar pela oposição. Quer o Luís Filipe Vieira, Mariana. Eu estou a perguntar a opinião do Otávio. A minha opinião é aquela que dei há anos atrás, quando o Jesus perdeu 3 finais, dizia-se o Rui Gomes da Silva e o Carraça e aquela gente toda, até se reuniram no Estoril, como todos nós sabemos, com um treinador para substituir o Jesus. O Luís Filipe Vieira, contra tudo e contra todos, continuou, perdeu 3 finais, e aquela para a Taça de Portugal com o Guimarães até foi dolorosa. Renovou o contrato com ele. E ganhou no ano a seguir, ganhou tudo. O Otávio acha que o Luís Vieira deve manter a aposta em Jorge Jesus, mas a minha pergunta é, se Jorge Jesus sair do Benfica, coloca em causa o futuro do presidente do Benfica no cargo ou não? Mariana, neste momento, é óbvio que é através dos resultados, é da contestação ao treinador que querem chegar ao presidente. É óbvio. Mariana, basta ouvir o Malheiro. É óbvio. Parece o porta-voz. É óbvio. Agora, há coisas que são naturais e criou-se, e acho que é verdade, gerir expectativas é uma coisa muito complicada. Muito mais quando as coisas não têm um caminho, não vão de encontro àquelas que são as expectativas. E é fácil
extremamente fácil, os resultados não têm aparecido. Mas, Mariana, daqui a 8 dias, podemos voltar a falar aqui, vamos ver o que acontece em 8 dias, e podemos estar a falar aqui em coisas diferentes. Vamos aguardar. E tudo, o que está aqui a mais no meio disto tudo é o Sporting. O Sporting está à frente, destacado, a jogar bem, a ganhar pontos, a consolidar a sua diferença pontual. É isso que está mal. Está mal não, que está bem para o Sporting, mas está mal para os outros. São estes pontos de avanço. O Porto está com 10 pontos, 10 pontos de atraso, não 13. Pode ser 10 se a vitória no Mas Funchal. se o Porto ganhar, fica a 5 pontos, o Benfica fica a 5 pontos de segundo lugar, Otávio. Então vamos aguardar, é verdade. Mas já nem penso no Sporting. Certo, mas é mais recuperável 5. Rodolfo, é mais recuperável 5 do que 10. É mais recuperável 5 do que 10. Estamos a falar de coisas diferentes. Mas o Porto é ganhar. Mas o objetivo do Benfica não era ficar à frente do Porto. O objetivo do Benfica era ser campeão nacional. Quem é que está a dizer ao contrário? Tu estás a dizer os pontos não que têm estou a dizer que as expectativas criadas. Os pontos em relação ao Porto. A mim importava-me era ser campeão nacional, que foi era esse o objetivo. Calado. Houve. Eu disse que expectativas criadas. Sim. Eu disse, isso não faz sentido. Assim como tu há bocado disseste que era futebol lateral, mas o Benfica criou 10 oportunidades de golo. 10 oportunidades de golo com esse futebol, que tu estás a dizer, toque para o lado, 10 oportunidades. O que é uma coisa rara. Há aqui uma contradição. Normal. Mas o Jorge Jesus foi o primeiro a dizer na sala de imprensa que houve falta de. Calado. Nós que estivemos em clubes grandes, em grandes naus, como se costuma dizer, grandes naus, grandes tormentas, e nós sabemos o que isto é e como se gera. Agora o Rodolfo falou do Futebol Clube Porto, em relação ao Presidente Pinto da Costa. É uma realidade. Tu está a 10 pontos, tu não ouves ninguém falar e contestar, e está a 10 pontos. Eu saí do Futebol Clube Porto. Não, neste momento está a 13. Diz? Neste momento está a 13. Está a 13. Eu saí do Futebol Clube do Porto. Estava na Liga dos Campeões. Passei a fase de eliminatórias 2. Passei a primeira fase de grupos com os Juventus. Era o único treinador que às vezes que não tinha ganho e tinha sido o 0-0 comigo. Agora o Sérgio, felizmente, ganhou 2-1. E, no entanto, as coisas processaram-se de maneira diferente. E há diferenças em relação ao futebol. Espetaram uma faca nas costas. Neste momento está no segundo lugar do campeonato. Vou dizer uma coisa. Rodolfo, deixa-me acrescentar aqui. O Sérgio já não fala há muito tempo e também queria ouvir o Sérgio Cretinas sobre esta questão e precisamente sobre a frase que tu disseste e que continuamos a ver, que é esta ideia de que Sérgio Jorge Jesus, saindo pelo próprio pé, salva o presidente do Benfica. Concordas com essa ideia ou não? Eu entendo o que o Rodolfo quer dizer e acho que seria o cenário, que a haver uma saída de Jorge Jesus, seria o cenário preferido, obviamente, por Vieira. Até por causa dos custos envolvidos, até por causa da tal solução de fracasso que será preciso ter. Mas eu creio que uma coisa não está diretamente ligada à outra, no sentido de, para Vieira cair do Benfica, sair do Benfica, é preciso ou demissões na sua direção e obrigar a eleições antecipadas, ou então uma Assembleia Geral convocada por sócios que leve a essa queda de direção e tudo mais, e é um processo difícil e complicado. Portanto, é um cenário que, apesar da contestação, e já vimos a contestação no passado da Vieira, não acredito que nos próximos tempos haja condições para que Vieira saia do Benfica, mas obviamente que este tipo de coisas vão desgastando e causam marca e a margem de erro começa a ficar cada vez mais pequena. Isto é, se muita gente criticou Vieira nos últimos anos pela forma como o Benfica não conseguiu vencer o pentacampeonato, pela forma como na época passada... Mas marca gol! Mas calma! Se não marcas gol, se és igual ao Benfica, se fores igual ao Benfica, não marcas gol. Então já querem ir para o Presidente. Pronto, então o Rodolfo deve andar distraído nos últimos anos, porque o Presidente, nas alturas boas e nas alturas más, deu sempre a cara. Ainda agora o Otávio estava a falar que numa altura má do Benfica, onde Jorge Jesus perdeu 3 finais em 2 semanas,
Quem deu a cara e quem apostou foi ele, contrariamente a muito bem. Isso é tomar uma decisão, é diferente é dar a cara. de vir a público falar. Não, desculpa, Mariana, isso é dar a cara. Tomou a decisão e ganhou. Isso é dar a cara. Nesse caso, tomou a decisão e ganhou. Então, neste momento, em que medida é que o Presidente Mariana, do Benfica estamos a falar atual, o problema nosso nestes programas. Meu amigo, o problema nosso nestes programas. E o teu problema? Do passado. E o teu problema é que estás a falar e não deixas falar a mim. Agora, estás a perceber? Então, mas tu já falaste. O problema do passado é que na malta bem. Mas faz uma coisa, tu não falaste. Só nós. Mas tu já falaste. Estamos a falar domingo a domingo e não falámos do domingo, não falámos se jogámos bem o Porto, se foi prejudicado, se foi beneficiado ou o Benfica. Não falámos. Quando acabaste o teu espetáculo, há 5 anos, 10 anos atrás. Tu estiveste a falar, agora deixas-me falar a mim. Então deixa-me falar. E depois a seguir tu refutas com aquilo que tu quiseres. Ok. Pronto. Que é o seguinte, o Presidente do Benfica só uma coisa que sempre teve foi não ter problemas, tomar decisões e dar a cara. E quando as coisas estiveram mal, ele já desceu a balneários, já deu duras em jogadores, que nós falámos aqui várias vezes. Por isso é que eu digo que o Rodolfo devia andar distraído, porque eu sei que ele estava noutro programa televisivo, mas lá também falavam de outras coisas. E agora? Pronto. E agora, o vice-presidente do Benfica falou. O Luís Filipe Vieira tem uma coisa que o Jorge Nuno Pinto da Costa... A mim o Presidente estar-me a dizer... Vou fazer uma pergunta direta. Olha, os jogadores em alguns jogos... Quantos anos tem o Pinto da Costa? Mas qual pergunta? Não, vou-te fazer uma pergunta. Mas estás a esquecer que foi preciso o Sérgio Conceição dar um murro na mesa na sala de imprensa e dizer que andavam a boicotar o trabalho dele. Quantos anos tem o Pinto da Costa? O Pinto da Costa tinha falado nessa altura, não. Quantos anos? Não, foi o teu treinador que falou. Foi o teu treinador. Tu estás enganado. Estás a mandar para cima do Luís Filipe Vieira. Totalmente enganado. Então o que é que querias ouvir do Presidente? O que é que querias ouvir? Quantos anos tem o Pinto da Costa? Não sei, acho que tem 82, 83. Quantos anos tem o Presidente do Benfica? 83. Há uma diferença muito grande de idade. Há diferença, há diferença. O Pinto da Costa, quer esteja doente, quer não esteja, vai a todos os jogos de Foco ao Porto. A todos os jogos. Está lá, está a dar a cara, vai lá. Não brinques com a saúde das pessoas. Sofre. O Presidente do Benfica sofre. Não brinques com a saúde das pessoas. Eu não brinco, digo-te a verdade. Eu não brinco, digo-te a verdade. E ele está em casa. Ele está a ver a televisão, o Presidente do Benfica está em casa, está a ver a televisão. Pinto da Costa vai lá ao frio, ao rolento, à chuva, está lá. As pessoas, tu quando estás doente sais de casa. O teu Presidente já foi do Sporting, já foi do outros clubes. Não tenhas a mínima dúvida. Quando aparece uma bandeira do Benfica também é do Benfica. O Presidente do Porto, está calado. O Presidente do Porto ama o futebol com o Porto. Sofre com o Porto. Adora o futebol com o Porto. O teu Presidente isso não é para mim. Estás a falar para os adeptos do futebol. Não, estou a falar para ti. Estou a falar para ti. Então para mim falas de maneira diferente. Não, mas estou a falar para ti. A maneira do Porto não é diferente. Se eu estás aos gritos, olha, estás a 3 metros de mim, eu ouço-te bem, escusas-te aos gritos. Mas é a minha maneira de ser. Escusas estar aos gritos. Estou a dizer o teu Presidente não ama o Benfica. E falo com calma. O teu Presidente não ama o Benfica. Isso digo-te eu. Tu amas o Benfica. Eu vou te dizer uma coisa. O teu Presidente não ama o Benfica. Eu vou te dizer uma coisa. O Pinto da Costa não ama, adora, morre no Porto. Estou farto de ouvir falar dessas histórias. É verdade. Percebes? E agora a última, e tu também foste um daqueles que veio para aqui dizer é do Sporting, é de não sei o quê, é do Porto, é de não sei o quê. O Sporting é quê? Eu para mim, o quê? Eu não sei. Mas o que é que eu digo? Eu digo sempre o que tenho a dizer. Sim, tu dizes, é não sei o quê, é do Sporting, porque me disseram que era do Sporting, mas ouve lá. O Domingos Soares de Oliveira também era do Sporting, não sei o quê. E e mais, os colaboradores todos deles eram quase todos oriundos do Futebol do Porto. Mas o que é que tu queres? O que é que tu querias? Diz lá então, tu queres todo, tens uma sabedoria extrema. O que é que tu querias que fizesse? Sabedoria extrema, diga a verdade, leio, diga a verdade. Não escondo. Mas o que é que tu querias que dissesse? O que é que tu querias? Às vezes. O que é que tu querias que o Presidente dissesse agora? Diz lá. O que é que eu queria que ele dissesse agora? Sim. Opa, isso é um grande... Se ele agora viesse falar uma coisa que tu não gostasses de ouvir, vinhas dizer que eram balelas. Não. Isto são balelas, isso é para enganar as pessoas. O problema para mim... O Luís era para falar, eu quero decisões. As minhas palavras não me confortam. Eu quero é decisões. Mas ele pode ver decisões. Palavras. Decisões. Vai dizer o quê? Vai dizer que as coisas estão mal. Vai dizer que o treinador tomou uma decisão errada. Então, nesta altura, então qual é que é a decisão a tomar nesta altura? Então qual é que é a decisão a tomar nesta altura? Se queres decisões... A decisão como um grande clube. Como um grande clube e como o Benfica está completamente exposto. Disseste a verdade agora. O Benfica está completamente exposto. E o Benfica é escrutinado ao máximo. Se as pessoas falam é porque falam, se as pessoas não falam é porque não falam. Se os jogadores fazem isto é porque fazem. Se o Rafa diz que não viu de 91 é porque não conhece a história do Benfica e foi criticado. Não conhece. Mas tinha que haver alguém que trabalhasse nisso com o Rafa. Então qual é que é a decisão então que o Luís Filipe Vieira tem que tomar neste momento?
Quem é que é errado? Luís Filipe Vieira não está lá para falar, está lá para tomar decisões. Então qual é a decisão que tem de tomar neste momento? Não, fala quando tem que falar. Fala quando tem que falar. E nas alturas más já falou. E não tem problema nenhum. E mais. É por isso é que o querem fora do Benfica. Eu não me esqueço dos anos que passei no Benfica. Eu não me esqueço o que era o Benfica. E aquilo que nós passávamos. O que nós passávamos, que aquele clube estava na fossa. E a mim, o que me chateia mais é eu ver, quando o Benfica precisa que nós, benfiquistas, muitas vezes, estejamos unidos, aparecem sempre pessoas a querer desunir o Benfica. O que nós precisamos é de união. E neste momento, Mariana, e deixa-me só falar, neste momento, o Benfica está mal. Está mal. Mas o sentimento do benfiquista é, estamos envergonhados com algumas situações. Não pensava estar nesta altura a falar com o Rodolfo e a dizer que estou a 15 pontos do líder. É verdade. Mas é por causa disso que eu vou utilizar os resultados do Benfica para crucificar o presidente. É por causa disso que eu vou utilizar o meu presidente ter trazido um treinador que era consensual perante todo o universo futebolístico e que toda a gente dizia... Calma. Mas quem está a discutir isso? E agora, por o Jorge Jesus não ter resultados... O presidente tinha que sair, se o Jorge Jesus sair. Não estás a falar para mim. Porque eu disse isso em cima da mesa. Não. Se o Jorge Jesus sair, que o presidente tinha que sair. Isso eu digo, porque sabes porquê? Não, disse isto. E mais, eu vou dizer outra coisa. O presidente do Benfica é aquilo que eu te disse, não é vir falar para enganar papalvos. Porque se ele vier para enganar papalvos, enganar os benfiquistas que ele quiser, ele tem que chegar aqui com conclusões e dizer assim, a minha diretriz é esta. O Jesus vai continuar... Não, ele tem que chegar aqui... eleições agora, espera aí. Não é preciso enganar. Os benfiquistas é que votaram no homem. O Jesus, e ele se viesse, eu se fosse o presidente do Benfica, e que não sou nada, quem é que eu sou... Fui um jogador de futebol, um treinador e ainda te digo mais. Mas tu às vezes diz, tu gostas do presidente. Sabes uma coisa? Eu gosto do trabalho que ele tem feito, mas gosto muito mais do Benfica. Absolutamente. E nada me custa mais a mim do que estar aqui neste painel a dizer que estou a 15 pontos da liderança perante uma equipa que foi construída para ser campeão Mariana, e que neste momento campeão não sabe o que é que ele tinha que dizer? Mas queres que eu te diga o que ele tinha que dizer? Meus amigos benfiquistas, sim. O Jorge Jesus vai ficar connosco até terminar o contrato. O Jorge Jesus é o meu treinador e é o treinador dos benfiquistas. O Jorge Jesus é um treinador consagradíssimo e eu vou apostar nele até ao fim do contrato. É isto que ele devia ter vindo dizer. Até o momento ainda não disse nada. Faltam ou não explicações para os benfiquistas neste momento da parte do Presidente, Otávio? Mariana... Todos nós, nas nossas vidas, as instituições deles têm períodos bons e maus, menos bons e menos maus. Mas esta de treinadores que saem e entram, por acaso fui agora ao histórico, fui ver o histórico do Benfica nos últimos tempos. Otávio, não está outra vez a responder à pergunta. A minha pergunta é sobre este silêncio de Luís Filipe Vieira. Justifica-se nesta altura ou já está numa crise de resultados o Benfica que justifique que não seja só o treinador a falar e o vice-presidente, mas sim também o presidente? Mariana, o presidente fala quando entender e justificar. Repare que o Futebol do Porto, quando ficou a 8 pontos do primeiro lugar, o presidente Pinto da Costa veio dizer que bastava. Basta. Foi o que ele disse. É um bom exemplo. Já falou esta época, Pinto da Costa, Foi o que ele disse. Basta. Não estou a ouvir a pergunta, não. Basta. O Luís Filipe Vieira, o Rui Costa, e muito bem, deu uma entrevista há bem pouco tempo. Não é bem uma entrevista, teve uma intervenção no canal do clube, não é? Pronto, fez uma intervenção no canal do clube, depois foi difundida... Ninguém fez perguntas, Otávio. Uma coisa é tu fazeres perguntas, outra coisa é o Rui Costa dizer ao outro, pergunta-me isto, é diferente. É o que acontece com o Pinto da Costa no canal do Porto. Absolutamente, mas o Pinto da Costa raramente vai ao canal do Porto. O Pinto da Costa, e tu sabes isso, o Pinto da Costa é capaz de ir até ao fim do mundo se tiver que falar, e tu sabes disso. Sei disso e sei de muito mais. Sei disso e muito mais. E eu sei disso e muito mais. E sei de tudo também. Estás a ver? Sei de tudo de nós todos. Sabemos disso e muito mais os dois. Sei de tudo de nós todos e dos outros. Então vamos ficar por aqui. Sabes, sou um livro aberto. Vamos ficar por aqui. Não interessa agora, vamos ficar por aqui. Portanto, vamos ficar por aqui. Para dizer o quê? Para dizer que o Benfica em 2007, 2008
ficou a 23 pontos do primeiro, com um treinador que depois foi para o Futebol do Porto e foi campeão nacional, João Ferreira. O Fernando Santos foi também embora do Benfica, foi para o Futebol do Porto e foi campeão. E depois foi o Jesus que teve 6 anos no Benfica. E é neste momento o treinador que mais títulos tem ao serviço do Benfica, que tem uma história de tantos anos e que passou um histórico incomensurável, que todos os portugueses, e não só os benfiquistas, devem se orgulhar a nível europeu, mas o Jesus a nível europeu, temos que recuar 36 anos para ir a 2 finais europeias. 36 anos. Portanto, as coisas são muito claras. Não houve eleições há 4 meses. A oposição nunca contestou o Jorge Jesus, que já estava contratado. Não teve essa coragem. Neste momento a minha pergunta era sobre o Luís Filipe Vieira, não era tanto sobre Jorge Jesus, porque já falámos aqui sobre o futuro do treinador. Sérgio, afinal, neste momento é ou não justa a crítica que alguns benfiquistas fazem ao presidente do Benfica de que está completamente desaparecido nesta crise de resultados? Eu acho que é, sinceramente. Acho que Vieira já devia ter dado... Até porque não faltaram intervenções públicas e declarações de Luís Vieira e entrevistas, muitas entrevistas, até às eleições. Houve, diria, entrevistas quase diárias de Luís Vieira. Depois das eleições, que já agora coincidiu até com alguma coincidência com a quebra de resultados do Benfica. Foi a partir mais ou menos de novembro que o Benfica começou a perder jogos e a afastar-se do primeiro lugar. E desde então a única declaração, a única pessoa que deu a cara num momento delicado foi o Rui Costa. E que deu e teve coragem de dar a cara. Creio que a mensagem do Rui Costa acabou por... É uma mensagem sempre difícil, porque não há muito a dizer numa situação destas. Mas o maior responsável pelo regresso de Jorge Jesus é Vieira. O maior responsável pela inflexão do rumo do Benfica, esta época de estratégia de passar do Benfica do Seixal para o Benfica do investimento dos 100 milhões de euros de contratações, foi Vieira. E quem deu a cara por essas decisões e por essa mudança de rumo foi Rui Costa, que não é presidente, não é? Que não foi a pessoa, ou pelo menos a maior responsável por esta mudança de rumo. E, de facto, Vieira até agora não falou, não disse sequer o que é que vai acontecer a partir de agora, o que é que vai acontecer na próxima época, o que é que está em cima da mesa, qual é o cenário, as consequências para o Benfica de um investimento tão grande sem retorno financeiro, com um ano fora da Liga dos Campeões e com a próxima época também, no mínimo, em risco. Portanto, acho que faz falta essa palavra, porque foi a pessoa que falou tanto antes das eleições, numa altura em que os resultados eram positivos, tirando a não entrada na Champions. Entretanto, creio que desde as eleições não voltou a falar. Está a ser contestado pela oposição. Luís Filipe Vieira. Vasco Mendonça recusa que o Benfica esteja no 4º lugar do campeonato por causa das arbitragens. O diretor de campanha de Noronha Lopes, nas últimas eleições, diz mesmo que isso é o que defendem as cartilhas enviadas semanalmente aos comentadores do Benfica. Esses boletins informativos do Carlos Janela, tenha paciência. Eu já conheço essa cartilha. Sr. Capristano, eu conheço isso tudo de uma ponta à outra. Tudo. Recebi o boletim informativo semanalmente. Sei exatamente. Essa cantilena eu sei a toda do princípio ao fim. Mas não me dê cantilena que eu disse, desculpa lá. Nós não estamos em 4º lugar por causa das arbitragens. Nós estamos em 4º lugar porque fizemos um planeamento miserável da época desportiva. Os jogadores do Benfica não prestam. Meus senhores, concorda, José Calado, que não é por causa das arbitragens que o Benfica neste momento está no 4º lugar do campeonato? Sim, concordo. Aliás, já o disse aqui variedíssimas vezes. O Benfica é verdade que se pode queixar de algumas situações de penaltis. E há uma mensagem que é passada pelo Benfica a puxar por esse lado, ou não? Mensagem? Sim. Mariana, se houvesse mensagem, uma pessoa não podia vir aqui e falar aquilo que fosse na alma. Ou seja, se há uma mensagem que é explícita, ou só esse tipo de mensagem. Ou seja, eu nunca criticaria Jorge Jesus, não podia criticar a equipa, não falava daquilo, Mas tu podes ser diferente, não é? Tu podes ser diferente. Não falava daquilo que eu acho que está mal. Tu podes ser diferente. Mas aqui pode ser uma pessoa diferente. Mas aqui não é questão de estou a dizer que pode ser uma pessoa diferente. Agora, se as pessoas são informadas ou se as pessoas têm informações, eu acho muito bem que tenham informações, porque as pessoas têm que ter informações, principalmente quando se fala, e o Rodolfo sabe muito bem, nós estamos aqui e somos pessoas que pensamos pela nossa cabeça e dizemos aquilo que nos vai na alma, com o coração que nós temos pelos clubes que amamos, certo?
mas gostamos também de saber o que se passa no mundo do futebol e gostamos de saber o que se passa. Claro, gostamos de saber o que se passa também no nosso clube. Não gostamos de passar aqui por Palermo. Claro, estamos aqui para falar para milhões de pessoas. Nós temos de ter essa responsabilidade de estar informados. Não vimos para aqui cantarolar como passarinhos aqui a falar de coisas que nós não sabemos. Não nos podemos atravessar em direto, que são coisas de responsabilidade e que podemos levar com advogados e com processos de crimes e todas estas situações, se nós não tivermos informações que nos sustentem também para nós podermos falar. Ou seja, nós quando somos comentadores vivemos tudo isso. E o Rodolfo, que é comentador também já há vários anos, sabe muito bem. Agora, a postura de cada um e daquilo que faz, com as informações que tem ao seu dispor ou não, isso já é outro assunto. E isso eu não me meto nesse assunto, porque para mim, eu tenho a minha opinião e tenho a minha maneira de pensar. Se outras pessoas tiverem a sua maneira de pensar e a sua personalidade, é uma coisa completamente diferente. Cada um faz aquilo que quer com as informações que tem. Ponto final, parágrafo. Falou-se muito desta situação de cartilhas para a frente, cartilhas para trás, porque convinha falar na situação das cartilhas, que os comentadores do Benfica estavam todos alinhados. Desculpa, se as pessoas estão todas alinhadas, então não podia haver críticos em relação ao regresso de Jesus, não podia haver críticos em relação àquilo que muitas vezes a equipa faz em campo, não podia haver críticos em relação a atitudes que o Presidente tem, que o Presidente também já teve atitudes que uma pessoa não concorda e que eu também já não concordei. Ou seja... Estás a falar de ti. Está bem, mas é assim, mas cada pessoa faz aquilo que quer com as informações que tem ao seu dispor. E cada um come de onde quer. Agora. O treinador do Porto disse, inclusivamente, há pouco tempo, disse que há treinadores, e foi dito por Sérgio Conceição, que há treinadores cartilheiros. Utilizou esta expressão para falar de treinadores. Quando saiu em defesa dos jogadores, disse que não são os maus da fita e utilizou essa expressão, disse que não é cartilheiro e que neste momento há treinadores cartilheiros. Era para quem? Não faço a mínima ideia, ele tem que dar nomes. Eu acho que qualquer pessoa, eu pelo menos dou sempre o nome. Eu se disser, é isto assim, assim, foi fulano que disse, ou cicrano que disse, eu não consigo. Se o Sérgio Conceição estava a referir-se a alguém, devia ter pronunciado o nome. Agora, eu sou apologista de que o que há de bom no futebol, mas mesmo de bom, o mais puro que há são os jogadores. São os jogadores. E portanto, temos de defender os jogadores. Sempre que for possível. Agora... Se o Sérgio Conceição disser o fulano assim assim, seja ele do Benfica, do Sporting, de outra equipa qualquer, eu depois analiso o que ele diz e digo amém ou digo não concordo com o Sérgio. E é para isso que eu estou aqui. Tem ideia, Otávio, para quem era essa declaração de Sérgio Conceição? Não sei, Mariana, não sei, mas senti-me agora com este senhor que se diz que é diretor de campanha derrotado. Até puseram em causa a seriedade das eleições, o voto eletrónico. Apareceu agora um dos apóstolos, um cartilheiro. Era um cartilheiro, ele diz que recebia a cartilha, obviamente se o Janela mandava a cartilha para ele, é porque ele era um cartilheiro. E se calhar sentava-se à mesa de Deus, sendo um dos apóstolos. Então além de cartilheiro agora é traidor. Não, é Judas. É traidor. Sentava-se à mesa, não é? Sentava-se à mesa, a grande ceia, sabemos todos, não é? A grande ceia, Deus, os apóstolos... Não, mas houve fotografias, Otávio, isso é indesmentível. Houve fotografias de pessoas ligadas ao Benfica que estavam sentadas à mesa, foram fotografados ali com o Janela. E eu conheço o Janela, e tu sabes bem que eu conheço o Janela. Conheço o Janela desde que treinei o Famalicão. E o Janela era o diretor que começou naquela altura, portanto, estou à vontade para falar nisso. E o Benfica, nessa altura, seguiu esse... Não, está em causa, Esse estilo. Lá reunia os comentadores, dizia-lhes mais ou menos o que eles queriam que dissesse. Alguns tinham, na realidade, conseguiam ultrapassar essa situação. Deixa-me acabar, Rodolfo. Mas alguns ultrapassavam essa situação e eram eles. A grande maioria, infelizmente, diziam o que o clube quisesse que dissesse. Rodolfo, deixa-me acabar. Este senhor que diz que recebeu a cartilha era cartilheiro. Ponto final. A cartilha não era, se a existir a cartilha que existia, não era mandada para quem o Janela queria. Era para quem se punha a jeito para receber a cartilha. Ele foi cartilheiro. E se calhar esperava que caísse alguma coisa do céu. E não lhe caiu nada. E foi para diretor de campanha do Noronha. Por acaso teve um resultado elogioso. Perdeu, derrotado, puseram em causa a seriedade das eleições, que é a pior coisa que se pode fazer a um clube. A seriedade das eleições, a seriedade do voto dos sócios. É este tipo de pessoas
Eu não sei quem é este paraquedista, não é? Paraquedista de comas, não é? Porque caiu no futebol, nunca o conheci no futebol, não sei quem é, de onde veio. Agora que sei é que, passado muito tempo, apareceu agora a dar a cara, com declarações, a viver do sangue. O clube está a sangrar e ele vai viver do sangue. Rodolfo, sentava-se à mesa com Deus, apóstolo, mas houve um chamado Judas, que veio denunciar. É o que eu falo, pá. Infelizmente a vida está cheia de Judas, pá. Cheia de Judas e de traidores e de pessoas que cospem na comida, no prato onde comem. Há muitos e muitos. Esta gentinha não serve às instituições. Neste caso, se estivermos a falar sobre a oposição a Luís Filipe Vieira, estamos a falar da maior oposição de sempre ao presidente do Benfica. Pois é, Mariana, mas não puseram os juízes em causa. Não puseram os juízes em causa, Mariana. Não puseram os juízes em causa, Mariana. Mariana, não puseram os juízes em causa. O que quer dizer que os juízes eram consensuais. Em causa. Estou só não, tu é a dizer. Estamos a falar sobre a oposição a Luís Filipe Vieira tu é a dizer. Referir a que é a maior oposição não pondo nas eleições os juízes em causa, os votos do Vieira mais os votos do Noronha eram votos dos juízes. Votaram nele, na campanha não se ouviu uma palavra contra o treinador, antes pelo contrário. Portanto, este senhor vai fazer um serviço numa altura em que o Benfica precisa ter unidade. Não. É a ambição do poder, a ambição dos lugares. Querem lá saber se o clube está a sangrar, se está em sofrimento ou se aquilo que está vive em disto. É só ele, Otávio? É só ele? Não, há mais. Há mais. Há mais. Cadê os outros? Rodolfo, há mais. Há muitos mais. Mas eles vão caindo um por um. Vão dando a maioria das pessoas anda à procura de tacho. Um derrotado nas eleições. Diretor de campanha, por acaso fizeram uma campanha linda. Pôr em causa o voto dos sócios do Benfica. Derrotados de uma maneira estrondosa. Apesar daquela a eleição mais participada também de sempre, por isso Luís Filipe Vieira teve o maior número de votos de sempre nestas eleições, porque foram eleições históricas pela participação dos sócios, mesmo em tempo de pandemia. Neste momento, Sérgio, o que é que representa a oposição do Benfica e também esta ideia de que continua a haver uma mensagem que é passada pelos comentadores do Benfica em uníssono, passando uma mensagem da direção do Benfica, que é o que a oposição acusa os comentadores do Benfica que estão ao lado de Luís Filipe Vieira de fazerem? A oposição é difícil de medir, quer dizer, nós vemos, sem público no estádio, é difícil percebermos, de facto, acredito que haja um descontentamento globalizado e muito grande da parte dos benfiquistas, mas o único, diria, barómetro que podemos ter é aquilo que sabemos pelas redes sociais, sendo que isso não é representativo de tudo, porque eu lembro-me, por exemplo, antes das eleições, nas redes sociais, Noronha Lopes, por exemplo, ganhava se calhar com 90% dos votos e acabou por ter 30 e poucos %. Portanto, é difícil, sem público no estádio, sem manifestações e concentração de benfiquistas, aqueles que vão, os ativos que vão aos estádios, vão às Assembleias Gerais, é difícil ter essa noção. Mas parece-me claramente que há uma contestação, e isso já foi refletido nas urnas, na votação das urnas. Parece-me claramente que há uma insatisfação grande da parte dos adeptos e sócios em relação à temporada, diria também em relação ao trabalho de Luís Filipe Vieira, ou pelo menos aos últimos anos do trabalho de Luís Filipe Vieira, em relação a Jorge Jesus, em relação à equipa. Creio que há uma insatisfação globalizada de toda a gente. Quanto à segunda parte, eu não posso dizer muita coisa. Há claramente nos últimos tempos a tentativa do Benfica de passar a mensagem de que tem havido penaltis sucessivos por marcar a favor do Benfica. Não creio que seja muito honesto dizer isso. Eu dos jogos todos que me lembro de cabeça, há 2 jogos em que eu posso admitir penaltis por marcar a favor do Benfica, mas o Benfica também não fala nisto nos penaltis que ficaram por marcar contra o Benfica. E há, por exemplo, um que me lembro também, de repente, no Benfica Portimonense, um jogo que fica 2-1 para o Benfica, há um penalti por marcar, cometido por Odisseias Lacodimos até, nesse jogo também. Portanto, acho que explicar os 15 pontos de atraso, o falhanço total da temporada até agora, não entrada na Champions, a derrota na Supertaça, tudo aquilo tem corrido mal com decisões de arbitragem, parece-me demasiado redutor. Até porque, e hoje até foi um jogo em que o Benfica conseguiu criar, diria, algumas oportunidades de golo, bastantes,
Parece-me é que nos últimos jogos isso não tem acontecido, claramente. Temos de fazer um intervalo. Há pouco o José Calado, e viram na imagem também, estava a dizer uma notícia que já aqui demos, a de que Luís Filipe Vieira vai falar no próximo dia 28, já tinha essa intervenção planeada e não a mudou, apesar da pressão a que tem havido para que falasse mais cedo. Quer falar no dia do aniversário do clube, era uma notícia que também já aqui tínhamos dado. Daqui a pouco vamos também a falar sobre o Futebol Clube Jesus. Se admite sair do Benfica e não terminar a época, o treinador não respondeu diretamente à pergunta. Boa noite, Jorge Jesus, Diana Gomes, para a CMTV. O Benfica está a 15 pontos do líder Sporting, já perdeu 21 pontos no campeonato. A minha questão é se o senhor considera que tem condições para continuar no comando do Benfica ou se admite demitir-se e não terminar a época. Não, isso, o que tem a ver os jogos, não é? O que tem a ver os jogos, o jogo, cada jogo, como é óbvio, tem uma história diferente. É verdade que estamos a esses pontos todos do primeiro classificado, mas também é verdade que a equipa cria imensas oportunidades para fazer golo e, portanto, o defeito tem algo, como é óbvio, tem sempre há sempre um indicador de qualquer defeito, não é? E nós sabemos de onde é que vem o nosso defeito ao longo de alguns meses, e que agora andamos à procura de alguma estabilidade técnica, física e emocional, porque andamos atrás de um prejuízo que nos responsabiliza e que nos faz com que a equipa, nestes momentos decisivos, não consiga concretizar as oportunidades de gol que tem. Jorge Jesus queixa-se também de um penalti por assinalar a favor do Benfica por suposta falta sobre Rafa. O técnico diz ainda que a pressão e a ansiedade têm prejudicado os jogadores do Benfica. A equipa não conseguiu, dá a sensação que esta pressão, a ansiedade, que faz com que os jogadores nas suas decisões não pensem tão friamente como se calhar se estivessem mais confiantes o fariam. E o que é verdade é que, mais uma vez, perdeste 2 pontos num jogo que fizeste tudo para fazer golo e não conseguiste. Isto no fundo é a história do jogo, com mais uma grande penalidade para marcar sobre o Rafa na primeira parte. Mas pronto, nestes últimos jogos do campeonato que a gente tem estado a fazer, nota-se esta facilidade da equipa chegar dentro da área e depois a facilidade de não fazer golo quando as situações não direi que tão fáceis, mas o mais difícil a gente já chegou, foi chegar dentro da área e ter momentos de finalização e meter a bola dentro da baliza, que é isso que a equipa não tem conseguido fazer. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto, que chegou hoje à Madeira, onde vai defrontar o Marítimo. O Sérgio Conceição convocou 23 jogadores para o jogo com a equipa madeirense. Fábio Vieira e Diogo Leite voltam a ficar fora das escolhas do técnico. Os 2 jovens jogadores também tinham falhado por opção do treinador o jogo com a Juventus para a Liga dos Campeões. Pinto da Costa liderou a comitiva portista na viagem para a Madeira. O presidente do Porto também esteve no último treino da equipa de Sérgio Conceição no Olival. O treinador do Porto admite que será muito difícil reabrir o campeonato sem uma vitória sobre o Marítimo. Sérgio Conceição desvaloriza o facto de o Sporting ter jogado antes nesta jornada. Olhando para aquilo que é o objetivo principal do grupo de trabalho, que é a conquista do campeonato, e percebendo que estamos já a uma distância importante em relação ao primeiro classificado. Mas isto é o futebol, quer dizer, se nós tivéssemos jogado ontem e o Sporting só jogasse amanhã, diríamos que, ou faria uma pergunta ao Ruben Amorim com certeza, de que estariam a 7 pontos se nós tivéssemos ganho o nosso jogo e que o próximo jogo seria um clássico e por aí fora. Quer dizer, isto é o futebol, nós sabemos disso, nós ainda não jogámos, temos que jogar, ganhar o nosso jogo e depois perceber que vamos ter um jogo também importante. Mas esse jogo só é importante para a semana se este jogo tivermos aquilo que nós queremos, que são os 3 pontos. Porque senão começa a ficar muito difícil aquilo que é
o tal reabrir do campeonato, como eu falei no final do jogo das Juventus. Sérgio Conceição diz que é normal os treinadores errarem nos 11 que escolhem para os jogos. Sobre a gestão que fez no jogo com o Boa Vista, o técnico explica que Otávio não está a 100%. O Otávio veio de uma lesão, fez 45 minutos com o Boa Vista, voltou a jogar contra as Juventus, mas não a 100%. O Otávio não está a 100%. E eu sou treinador. Entre um jogador que está a 50% ou 60% ou 70% e um jogador que está a 100%, tendo características diferentes, se calhar não tendo o tal peso que vocês acham que o Otávio tem, e nós percebendo do peso que também tem o Otávio dentro da nossa equipa, ok, se calhar é melhor um jogador que esteja em plena condição física para poder desempenhar a sua função dentro da equipa de acordo com aquilo que eu quero. O jogo tem a sua vida, tem a sua história, vai dando situações que por vezes são imprevisíveis, porque também jogamos contra um adversário que tem o seu mérito e tem a sua qualidade. E a partir desse momento cabe a mim, como treinador, ir mexendo na equipa. Por vezes, ou muitas vezes, graças a Deus, tem resultado, outras vezes nem tanto, mas isso faz parte, não só aquilo que é essas mexidas durante o jogo, mas também o 11 inicial, que já tive a oportunidade de dizer, que também errei algumas vezes, mas isso faz parte daquilo que é a vida dos treinadores. Rodolfo, falaste aqui sobre o jogo com o Boa Vista e disseste que Sérgio Conceição pensou demasiado na Juventus, na forma como montou a equipa para o jogo com o Boa Vista. Ouvindo estas explicações, consegues perceber a gestão do treinador nestes dois jogos ou continuas a achar que foi um erro a forma como o Porto entrou no jogo com o Boa Vista? Vou só responder a isto, mas vou só dizer uma coisa, que é, quanto a mim é muito importante. O presidente do Futebol Clube Porto, desaconselhado, foi aconselhado pelos árbitros, pelos médicos, a não ir ao Funchal. E ele está lá. E eu gostei muito portanto, vocês começaram com o presidente do Futebol Clube do Porto, acompanhou a equipa, esteve no Olival e isso tudo. Isto é o presidente Pinto da Costa. Não larga a equipa